É o Evangelho segundo Jesus, é a palavra da vida, é a psicologia perene, é o destrinchamento da nossa interioridade chamada para a luz como boa nova. Hoje eu quero ler na carta de Paulo aos Romanos, do verso 15 até o verso 25. É Paulo falando da inextricabilidade, da impenetrabilidade de dimensões do próprio ser. Ele está falando do inconsciente humano, antes disso ser uma teoria psicanalítica. Ele está falando de pulsões antes de que elas fossem uma constatação de natureza psicocientífica. Ele está falando de contradições, de manifestações, chamando-as pela primeira vez pelo nome. Não foram os filósofos gregos, nem os grandes pensadores daquele período, dos últimos 500 anos antes de Paulo existir, onde houve toda sorte de desenvolvimentos e de percepção, só não tinha havido ainda essa psicologia perene que atravessa os tempos e continua completamente pertinente e relativa, e assim o será enquanto a alma humana for alma humana. Ela só não é aplicável à inteligência artificial, mas aonde a inteligência for natural e aonde a psique for o resultado de uma formação que combina o fenômeno natural com o sopro divino na natureza humana, então essa palavra terá a sua pertinência e a sua total irrevogabilidade. Nós já tínhamos lido nos Salmos aquele pedido do salmista que rogava a Deus que o absolvesse das suas culpas e dos seus pecados ocultos. Como a gente já tinha no Velho Testamento, os sacrifícios nos altares propostos por Moisés, sacrifícios pela culpa desconhecida, pelo agir estranho, muitas vezes inconsequente, porque inconsciente, até porque a revelia. E havia sacrifícios, provisões de graça e de misericórdia para essa situação da alma, que era transformada apenas em expressão sacrificial. Eu tenho um livro chamado O Caminho do Fogo, que você encontra aqui no meu portal, que usa a Escritura no Pentateuco, no livro de Levítico, os sacrifícios, mostra as diferenciações deles e mostra o sacrifício por aquela ação que não tinha sido resultado de uma deliberação, de uma determinação, mas de uma pulsão. E já havia essa provisão para esse tipo de expressão comportamental nos dias de Moisés. Aí vem o Salmo e pede perdão pelos pecados que brotavam, que o indivíduo não sabia de onde. E aqui vem Paulo e completa como ninguém essa manifestação do que pode acontecer e proceder do coração. Porque do coração procedem maus desígnios, como Jesus disse, do coração procedem as fontes da vida e também as fontes e os caminhos e as veredas de morte, como também do coração procedem segredos, que Paulo fala a respeito deles. Aqui em Romanos,
no capítulo 2, ele fala do dia em que serão abertos os segredos dos corações humanos. Outra vez ele repete numa de suas cartas dizendo: então serão manifestos os segredos dos corações dos homens. E aquilo que está para além da compreensão imediata, da análise imediata e que prehabita o ser humano muitas vezes. É a mesma coisa que a gente encontra, por exemplo, na proibição de Jesus de separar o joio do trigo. O que é que está presente ali? Senão a inescrutabilidade do mistério humano e a incapacidade humana de penetrar nesses segredos, nesses recônditos mais íntimos da mente e da natureza humana. E aqui em Romanos, no capítulo 7, eu vou começar de onde já dá para entender. Paulo antes vinha falando de como a lei também promove, a lei impulsiona algumas coisas que estão em sigilo, em segredo, quietas na interioridade humana, mas quando o indivíduo conhece aquilo como proibição, falada como lei divina, para a orientação exterior e interior do ser humano, quando isso é conhecido, Paulo diz, o que até então muitas vezes estava na ignorância do não discernimento, passa a eclodir, a pulsar, e da latência imperceptível, isso pode vir para situação de patência, verificável, comportamentalmente percebível. E muitas vezes aquele que pratica não consegue entender de onde aquilo eclode, como aqueles ovos de serpente habitavam o ninho mais quieto do seu coração e ele não sabia. E aqui ele diz no verso 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Ninguém, fora Jesus, jamais compreendeu completamente o seu próprio modo de agir. Nem mesmo Freud, que avançou tanto em algumas dessas percepções, mas ele mesmo não compreendia algumas das suas reações, algumas das suas pulsões, alguns dos seus ataques, algumas das suas crises, algumas das suas emoções incontroláveis, que simplesmente se manifestavam. Ou como foi o caso de Jung, que é outro mestre dos mais avançados dessa percepção e dos mais originais, que também não compreendia a sua sombra quando ela brotava e buscava esse discernimento, às vezes encontrava, às vezes nem tanto. O próprio Søren Kierkegaard, no seu livro O Desespero Humano, ou em Conceito de Angústia, descreve esse estado de latência indesignável como a angústia indesignável, que frequentemente colocava o indivíduo num estado de comportamento que ele próprio não discernia, que decorria de uma pulsão que estava tão profunda dentro dele que ele não conseguia alcançar. E Paulo diz, porque eu, Paulo, que vivo o dia inteiro com meu coração na luz, buscando me compreender, buscando sabedoria, buscando sensatez, buscando equilíbrio, todavia não compreendo muitas vezes, não entendo meu próprio modo de agir, pois nem sempre eu faço o que eu prefiro. Eu sei o que eu quero.
Eu tenho consciência, eu tenho lucidez, eu tenho a compreensão do certo, do errado, do verdadeiro, do ambíguo e do falso. Na minha cabeça isso está presente, mas frequentemente eu me percebo já num processo de uma ação que se manifesta contra a minha consciência, contra a minha mente, contra a minha vontade, contra a minha própria determinação. E eu não compreendo o meu próprio modo de agir, pois nem sempre eu faço o que eu gosto, o que eu prefiro, o que eu aprovo. E não é toda hora, mas de vez em quando eu me apanho fazendo o que eu detesto. E quando eu vejo, já está feito. Quando eu vejo, é no máximo matéria para tristeza, arrependimento, dor e frustração pessoal. Porque eu fui contra o que eu chamo de bom e de bem, eu fui contra o que eu prefiro. Ora, ele conclui, tem algum mecanismo em mim que transcende a capacidade volitiva de controle de tudo. Por mais que eu me dilate, por mais que eu controle tudo, eu sempre controlo no máximo quase tudo. Mas existem coisas que eu não gosto e que brotam dentro de mim. Ora, se faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa, porque a lei diz: não matarás, não cobiçarás, não furtarás, não roubarás, não mentirás, não dirás falso testemunho, prioriza, honra teu pai e tua mãe, cuida de ti mesmo, guarda tempo, guarda um sábado de saúde para ti, de silêncio para a vida na presença de Deus. Não te reduzas a nenhum tipo de objeto de culto, a idolatria, porque tu ficas do tamanho daquilo que tu idolatras. Mas mesmo sabendo disso, mesmo não fazendo objetos, frequentemente a gente percebe as objetificações emocionais de cultos afetivos ou de compromissos com comportamentos que a gente não aprova, mas que de vez em quando eclodem na gente. Neste caso, ele conclui, quem faz isto já não sou eu. Por eu, ele está designando seu consciente, esse eu autodeterminado. Ele está dizendo, nesse caso, não é o eu consciente e autodeterminado, com capacidade de deliberações. Ele reconhece uma pulsão abaixo do eu consciente. Ele reconhece um oceano indesignável em movimentos estranhos na escuridão do ser e que existe abaixo da linha da terra firme. Se a gente pudesse chamar o eu de autorresoluções de porção firme, de lugar do chão, ele reconhece esse aquífero indiscernível lá dentro dele que pode esguichar algo que ele não quer, não gosta, não aprovou, não evocou, não chamou, mas que o pré-habita. Neste caso, quem faz isso já não é o meu eu, mas algo que mais profundo, que ele chama de pecado que habita em mim. Que na linguagem freudiana seria o inconsciente. Seria o inconsciente imoral.
O inconsciente não é moral. Ele é frequentemente, surpreendentemente, imoral, indecente. Frequentemente ele trabalha contra todas as camadas conscientes das nossas decisões e resoluções. Mas ele está ali com um poder de esguicho. E que Paulo chama de pecado que habita em mim. Que é esse poder que está para além da sua própria determinação, da sua volição, do seu consciente, da sua preferência, da sua aprovação. Ele diz: me habita algo profundo, que lateja e que habita dimensões impenetráveis para mim. E que para ele, como um hebreu, judeu, discípulo de Gamaliel, fariseu de fariseus, educado também na cultura greco-romana, ele não encontrava nenhuma expressão para melhor designar essa pulsão que brotava de um interior não esquadrinhável nele por ele. Neste caso, quem faz isto já não é o meu eu consciente, mas a eclosão de algo que é tão estranho para mim, que é tão contra mim, que é tão contra a minha consciência, que é tão contra a minha vontade, que eu só posso chamar de pecado que habita em mim. Pecado, amartia, tortuosidade interior. Ele não está nem se referindo ao pecado deliberado, porque esse a gente pensa, imagina, conceitua, escolhe e pratica. Não. Ele está falando dessa coisa que nos é oculta, como o Salmo. Ele está falando daquele sacrifício lá do Velho Testamento, pelo pecado pulsional. E que ele diz: essa coisa me habita. E por melhor que eu me desenvolva, eu descubro, aqui, ali e além, que realidades que transcendem muito a minha vontade têm seus promptings, suas subtezas inesperadas. Quando eu vejo, elas brotaram na camada do meu comportamento e eu as enxergo como uma involuntariedade perversa que habita meu ser mais profundo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha fisicalidade, na minha corporalidade, na minha capacidade e no meu potencial mental, cerebral, neural, psíquico, espiritual, nesse componente que nenhuma ciência conseguiu até hoje destrinchar por inteiro, e nem conseguirá, porque há elementos nela que transcendem aquilo que científica, psiquiátrica ou neurologicamente se possa apalpar ou terapêutica e psicanaliticamente se possa completamente compreender. Eu sei que eu não sei o que me habita. Porque com a minha mente eu concordo com o que é bom, mas em mim existem pulsões estranhas, acumulações que só Deus sabe de onde vêm e que não raramente chegam à superfície
da minha consciência como algo que me fere, porque é contra o que eu aprovo. Pois afinal, o que eu posso apenas dizer é que o querer o bem, querer fazer o que é bom, o que é certo. Eu sei o que é certo. Eu queria fazer o bem, eu quero fazer o bem. Isso está em mim. No meu eu superior, existe essa consciência, essa escolha. Eu quero isso. Mas não está em mim, muitas vezes, o poder de efetuar, de tornar efetivo o tempo todo, 100% do tempo, aquilo que eu aprovo. Porque eu não faço o bem que eu prefiro o tempo todo. Mas me encontro de vez em quando com o mal que eu não quero. E o encontro como prática, ação. Quando eu percebo, eu estendi a mão. Nem sempre o meu estender de mão é deliberado. Às vezes, quando eu vejo, já está estendida a mão. Ou já há um processo em ação. Ou já houve uma declaração que eu não consigo mais recolher. Ou já houve uma explosão emocional que quando eu vi já tinha se consumado e que brotou de mim. Mas se eu faço o que eu não quero, sou eu que faço porque o meu eu consciente tem que assumir a responsabilidade por quem eu sou. Até no meu inconsciente. Não dá para eu camuflar as manifestações do meu inconsciente colocando a culpa no pecado que habita em mim. O meu eu que delibera, que sabe, que escolhe, continua a ser responsável mesmo quando eu identifico em mim a prática do fazer o que eu não quero e o que eu não gosto. Eu continuo a ser responsável, inclusive por aquilo que eu não compreendo e que se manifesta como pulsão ou compulsão, que se manifesta contra a deliberação lúcida das minhas escolhas. No entanto, se eu faço o que não quero, já não sou eu, esse eu consciente, quem o faz, e sim o inconsciente, aqui designado como pecado que habita em mim. Mais uma vez, como esse eu inferior que existe para além das minhas determinações e que pode eventualmente explodir contra mim, pode se transformar num surto contra a minha escolha, meu desejo, minha vontade. Então, sendo isto assim, ao querer fazer o bem, e é o que eu quero, não raramente eu encontro em mim, na minha interioridade indesignável, essa lei estranha que me descreve o fato de que o mal reside em mim. Eu sou habitado por algo que é contra a vida, que é contra a luz, que é contra o bem, que é contra a integridade do ser. E quem está dizendo isso é um dos homens mais íntegros no comportamento humano, na busca de se assemelhar a Jesus, de esquecer coisas que para trás ficam e prosseguir para aquelas que diante dele estavam, para
se tornar alguém que cumpre o seu processo vocacional humano, que é se tornar semelhante ao Filho de Deus, a Jesus. Ele diz, no entanto, minha mente anda nessa direção, mas no caminho, na vereda, eu encontro a pulsão da contradição. Dessa coisa torta que me habita. Porque em todos nós habita a tortuosidade do ser e a inextricabilidade de qualquer que seja o possível discernimento que explique por inteiro por que gente com vontade tão nitidamente clara de realizar o bem se flagra na prática daquilo que abomina e que detesta. Então, o querer fazer o bem, ao querer isso, eu encontro não raramente esse mal que reside em mim. Porque no tocante ao meu ser interior, a essa vontade consciente e lúcida de viver o melhor de Deus para mim, o melhor da vida para mim, a lei da vida que é boa, santa e justa. Ao querer isto, eu descubro que no meu homem interior, eu de fato, inegavelmente tenho prazer em Deus. Tenho prazer na lei da vida. Mas, paradoxalmente, ambivalentemente, vejo na minha corporalidade, vejo na manifestação desse mamífero, vejo nesse ser que veio das árvores da floresta, da predatoriedade, da guerra, da sobrevivência, da animalidade mais indizível que me prehabita, vejo a manifestação disso ainda hoje. Vejo nos meus membros uma outra lei, a lei do bicho, a lei da fera, a lei da instintualidade completamente predadora, está aqui dentro de mim. Enquanto eu tenho prazer no sublime, eu encontro uma guerra contra a minha mente, contra a minha vontade, contra o meu desejo, que me faz prisioneiro dessa manifestação da lei do pecado que está no meu inconsciente, que me habita, que me reside, que se expressa pelo animal mamífero predador, mesmo quando a minha mente mais superior diz não. Mesmo assim, eu encontro esse centauro em mim. O homem e a besta me habitam. Ah, desventurado homem que eu sou, esquizofrenizado, dividido, sofro dessa psicose básica, sou marcado por essa esquizofrenia primal. Há uma divisão, há uma ruptura, há uma intersecção que nem sempre tem ponte. Às vezes é só divisão interior mesmo, que me faz me sentir muitas vezes um ser desventurado, porque eu habito um corpo de morte. Eu tenho desejos sublimes, ao mesmo tempo instintos profundamente animais que residem e que habitam a minha corporalidade, a minha fisicalidade, o meu processo histórico.
E essa é a minha angústia, essa é a minha desventura, essa é a minha tristeza com a minha incapacidade de ser uno, de ser um ente íntegro, total em Deus, porque eu não sou. No entanto, eu não fiquei sabendo disso para me destruir. Eu admito isto em mim para poder crescer contra o domínio do meu inconsciente sobre a minha consciência, sobre a minha deliberação. Não. Eu admito isto para que cada dia isto tenha menos poder em mim. Porque eu jamais exerceria nenhum poder sobre esses promptings do meu inconsciente até que em mim haja admissão dessa possibilidade. Sem que eu reconheça essa verdade, eu não ficarei liberto de nada. Por isso eu digo graças a Deus por Jesus, nosso Senhor, que, como diz o Salmo, conheceu a minha alma e não me desprezou. Pois Ele levou sobre si os pecados de todos nós, os conscientes e os inconscientes. Levou sobre si nossas dores, iniquidades, contradições. Tomou sobre si o todo do meu ser, da nossa existência. Por isso Paulo diz, graças por Jesus, para quem toda a minha contradição encontrou o seu vórtice convergente. Ele absorveu tudo. Tudo que em mim é sem solução, nele está solucionado na cruz. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, eu não posso fugir dela. Eu sei, eu conheço, eu me curvo, eu admito que ela é santa, justa e boa. Que quem quer que ame e amasse de maneira absoluta, cumpriria a lei com naturalidade total, porque ela não propõe o ódio, ela propõe amor, compaixão, verdade, autopreservação, gratidão, a abolição da mentira, do furto, do engano, da cobiça, do adultério. Tudo isso que a lei propõe é justo, santo e bom. Qualquer um que ame o próximo como a si mesmo não pratica isso. E toda vez que eu pratico isso ou qualquer outras coisas, como até mesmo a cobiça aqui descrita, que é o mais subjetivo de todos os mandamentos, toda vez que eu pratico, eu estou com a minha mente concordando que a lei é boa, mas que existe uma maldade dentro de mim, que luta contra aquilo que eu chamo de lei da vida. E assim mesmo, suicida e perversamente, eu me insurjo contra ela. Graças a Deus, no entanto, por Jesus. De maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da consciência do que é verdadeiro, mas, segundo a carne da lei do pecado, eu me manifesto frequentemente contra aquilo que eu não admito e não posso admitir. Será esse o meu destino, viver a vida inteira essa angústia?
esse choque que a maioria dos que estão me vendo aqui experimentam de dia e de noite. Não só contra aquelas coisas deliberadas, mas aqueles sofrimentos das práticas das coisas que a gente não quer, não gosta e não delibera, e faz e depois sofre, se angustia, e nem sempre sabe como desfazer, e na maioria das vezes não sabe o que compreender. Aí Paulo, no entanto, ao descrever esse estado de ambivalência primal, ele prossegue e diz: agora, pois, por causa da cruz, por causa de Jesus, porque ele levou sobre si os pecados conscientes e inconscientes de nós todos, porque essa é a pregação na qual ele diz: eu criei. Essa é a boa nova, de que a nossa não solução está solucionada em Jesus, para que, perdoados os nossos pecados e abolidas as nossas culpas conscientes e inconscientes, nós tenhamos a pacificação para crescermos cotidianamente na vitória daquilo que até então é uma pulsão incontrolável em nós. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como é que Jesus começa a tratar da nossa ambiguidade, da nossa ambivalência, das nossas manifestações à revelia de todas as naturezas e também das manifestações conscientes? Ele trata disso nos dizendo que a nossa não solução foi absorvida por ele na cruz. E a segunda coisa que ele faz é retirar de todo ele tira a condenação da culpa lúcida e deliberada, tanto quanto ele tira a condenação e a culpa da pulsão não compreendida. Eu sou perdoado e estou perdoado em Cristo daquilo que eu delibero fazer, acerca do que me arrependo, mudo de mente, volto atrás e corrijo o meu caminho, tanto quanto sou perdoado em Cristo das coisas que não foram evocadas por mim, mas que se manifestam contra aquilo que eu aprovo, como expressão amoral e imoral do meu inconsciente, que aqui é chamado de pecado que reside em mim. Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Jesus viveu consciente e inconscientemente a vida de um humano sadio. A única mente sadia é a mente de Cristo, para a qual eu sou chamado a absorvê-la e viver nela e andar segundo ele andou, mas eu não conseguirei jamais por mim mesmo, a menos que eu reconheça essa minha esquizofrenia primal, a menos que eu reconheça que a minha não solução foi vivida e solucionada por Jesus. E a menos que eu reconheça que o fato de que ele viveu a saúde humana e a integridade humana e a harmonia humana por inteiro, que ele é o homem dos homens, aquele em quem o Pai tem todo prazer, ele é a melodia do universo, em coerência absoluta. E eu reconheça que ele, sendo isso, levou sobre si o que em mim é insuportável e em você também. E removeu o peso da condenação. Já não há condenação. Eu sou quem eu sou. Não necessariamente eu já melhorei em tudo. Mas eu não tenho condenação nenhuma pesando sobre mim. Eu estou absolvido
E a maravilha é essa. É só quando você se sabe totalmente absolvido, sem condenação, tetelestai, está pago, está consumado, não tem mais culpa. O escrito de dívida que havia contra nós e que constava de mandamentos quebrados o tempo todo, tudo isso foi removido inteiramente, encravado na cruz. E todo o processo acusatório foi rasgado de modo que sem condenação, sem a culpa da condenação, as pulsões incontroláveis do meu ser começam a diminuir. E o poder lúcido do meu consciente, que escolhe todo dia a lei da vida, o Evangelho em Cristo, vai apaziguando esse oceano angustioso do meu inconsciente, que é tanto mais angustioso quanto mais culpado seja, quanto mais introjete a culpa sem cura. Mas em Cristo Jesus ele retira a culpa lúcida e a culpa inconsciente, perdoa o ser consciente arrependido e perdoa o ente profundo inconsciente que nem se compreende, mas que agora, não importando o que dele ecloda, já eclode perdoado. E quando esse perdão é crido e absorvido, paradoxalmente isso não produz um libertino, não produz um ser entregue à maldade, ao contrário. Estranha e paradoxalmente, a escolha consciente do ente perdoado, que se sabe perdoado, completamente, totalmente, definitivamente perdoado, começa a transmitir pacificação para o coração. E toda vez que a manifestação de todas essas explosões acontecem, eu lido com elas não como alguém que sofre eternamente delas, mas eu digo, teus dias já estão contados, porque teu poder já foi liquidado na cruz. Então, eu esqueço. Eu aprendo o que me habita. Eu entro no labirinto de creta do meu ser, olho na cara do bicho e vejo que ele perdeu o chifre, a força e o poder. E que ele vai ficando cada vez mais destituído. Quanto menos medo eu tenho, quanto menos culpa eu carrego, quanto menos dívida eu acho que ainda contraio em relação a ele, e quando eu admito que está tudo resolvido e pago e solucionado em Jesus, o que é estranho e que nenhuma psicologia humana alcança, a menos que alcance pela fé, a menos que haja alguém que perdoe o teu pecado, e é o que a psicologia não tem, é alguém que perdoe o teu pecado de cima para baixo, na vertical absoluta, e que traspasse o teu ser até a mais profunda interioridade e declare no Hades do inferno do teu ser, na angústia das tuas prisões, que está tudo consumado, declarado e perdoado. Aí, não havendo mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, começa a surgir um novo pendor, como Paulo diz. A lei do Espírito da vida em Cristo, a lei do Evangelho, a lei do amor, a lei do perdão, te livrou da lei da culpa, do pecado, da morte. Você está livre disso, está consumado. Porque a lei nunca poderia realizar essa pacificação em ti, porque ela suscita apenas a tua culpa e o pior de ti.
prova a tua inadequação para Deus e para a vida. Mas agora, livre de toda a culpa, consciente e inconsciente, surge uma nova inclinação, uma nova cogitação. Surge sem nenhum constrangimento um desejo certo de que não é um sacrifício inclinar-me na direção do que é bom, justo e verdadeiro. Não. Não há nenhuma penosidade. O que há é uma alegria privilegiada. E eu vou me inclinando dia a dia para o Espírito de Deus, para o Espírito de Cristo, para o Evangelho, para as coisas do Espírito, que são as coisas do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da bondade, da mansidão, da justiça, do domínio próprio. Vou me inclinando todo dia na direção do que o Evangelho chama de vida de Deus para o homem. Porque o pendor da minha carne, do mamífero, do animal, do Homo sapiens, dá para a morte, para o ódio, para a briga, para a competição, para a disputa. Mas quando o perdão me alcança e o medo se vai, e eu já não tento mais me auto-justificar pela força da minha mentirosa obediência, mas eu creio que Cristo obedeceu tudo por mim e que a minha não solução está nele solucionada, surge em mim esse pendor para o Espírito, pendor para a eternidade, pendor para o melhor de mim em mim, para o melhor de Deus em mim, para a minha melhor possibilidade humana. É por isso que se tem que dizer que quem existe privilegiando o animal, a carne, o mamífero, o predador, a raiva, o orgulho, a soberba, a arrogância desse predador pseudo-inteligente, esse pendor é inimigo de Deus, é inimigo da bondade de Deus, porque não se submete à lei do amor. É por isso que se diz que aqueles que vivem para satisfazer o apetite da carne, do orgulho, da guerra, do não perdão, da soberba, da arrogância, os que estão na carne, isso é viver na carne, não podem agradar a Deus. Não dá para você agradar a Deus vivendo assim. No entanto, olhe para mim. Paulo diz, vós não estáis mais na carne. Vocês em Cristo transcendem o mamífero. Em Cristo vocês transcendem o mamífero. Vós, porém, não estáis na carne, mas sim no Espírito de Cristo, nas escolhas da vida eterna, nas escolhas do homem absoluto, que é Cristo Jesus, o Filho do homem. Se de fato o Espírito de Cristo, o Evangelho de Cristo, o consentimento de Cristo, o desejo de privilegiar a vontade de Cristo habita em vós, se é assim, vocês vão começar a experimentar um desenvolvimento e um poder, tanto sobre o pecado que se delibera, que já não se quererá mais deliberá-lo, como em relação à explosão do inconsciente, que muitas vezes nos destrói. Deixa eu te dizer uma coisa concluindo. O mundo inteiro obedece o inconsciente o tempo todo. Até aquelas que a gente pensa que são as nossas decisões mais conscientes não são.
Você coloca uma lógica funcional para explicar sua decisão supostamente consciente, mas que foi provocada a partir do pecado que te habita. A inveja, a raiva, o orgulho, a cobiça, a ingratidão, a posse do que não é seu, o roubo, o furto, o falso testemunho, as fake news, as fofocas que brotam, que destroem o mundo, que acabam com existências, que provocam guerras. São palavras ditas com aparente funcionalidade e lógica política, por exemplo, mas faladas por um ente torpe, que está exercendo aquele poder sobre uma impotência enorme, às vezes sexual, fragilidade conjugal, certeza de menos inteligência do que os seus serviçais, vontade de se impor, orgulho maldito, perverso, vaidade maligna. E tudo isso é a propulsão para a qual se arranjam justificações, pseudo-funcionalidades, mas o mundo inteiro jaz no maligno, porque o mundo jaz na pulsão da morte. Em Cristo, todavia, eu não estou absolutamente curado disso, mas dia a dia pendo numa diversão infinitamente melhor e superior, porque eu não tenho mais culpa, não tenho condenação, não há mais nenhum pecado de juízo sobre mim, eu sou perdoado, estou livre, não tenho que lidar com a culpa. Quanto mais eu brigo com a culpa, mais o pecado cresce em mim. Quanto mais a culpa é abolida, o pecado perde o argumento e a graça de Deus se desenvolve em mim, provocando um pendor para a vida e que vai crescer, 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 até o dia em que eu tome posse definitiva da minha vocação. Tá, olha bem para minha cara, a minha vocação é ser Jesus, a minha vocação é ser glorificado, cristificado em Deus, eternamente. Esse é o desenvolvimento crescente da minha salvação. E não se esqueça que a palavra salvação no Novo Testamento é equivalente à palavra saúde. Saúde, saúde humana, saúde mental, saúde de caráter, saúde emocional. Quanto mais essa graça vai se desenvolvendo, mais chance de que eu experimente saúde, e a saúde dá o fruto do amor. Não é de braços fortes, capacidade de QI, nem tampouco de soluções funcionais. Todas essas coisas que são boas e são parte da nossa saúde orgânica não valem nada se eu não for habitado pela saúde do amor, da compaixão, da misericórdia, da fidelidade, da verdade, da alegria e do domínio próprio. Coisas contra as quais não há lei. Senhor Jesus, ativa essa consciência em nós. Ativa essa consciência em nós. É o que eu te imploro agora. A tua palavra não podia ter sido mais nítida. Essa é a psicologia perene e eterna. Aplica essa percepção, essa consciência, essa revelação e ativa essa compreensão como prática do bem e como pacificação na fé. É o que eu te peço. Em teu nome, Jesus. Amém.